Fala pessoal, tudo bem? Eu decidi compartilhar esse vídeo para apresentar uma implementação que nós fizemos essa semana utilizando essa funcionalidade que é o Kiosk Studio, é uma funcionalidade do Zoho CRM que nos permite criar experiências personalizadas de interação entre os usuários e o nosso sistema. E sinceramente, eu duvido que outras plataformas de CRM tenham algo parecido, ou pelo menos não com esse mesmo grau de flexibilidade. Então, imagina um cenário de uma oficina mecânica que presta serviço para outras empresas, então um negócio do tipo B2B. O cliente não é uma pessoa física, é uma empresa que, por sua vez, vai ter uma frota de máquinas, de caminhões e veículos para os quais a gente vai prestar o serviço de manutenção. Então, até pouco tempo atrás, toda essa operação era feita dentro de planilhas, ou seja, a gente tinha que cadastrar uma empresa, cadastrar as pessoas associadas a essa empresa, depois cadastrar o equipamento e só por fim, então, cadastrar as ordens de serviço. Então era um atendimento super manual, super demorado. E depois que eles migraram para o Zoho CRM, a gente conseguiu estruturar tudo isso com os módulos personalizados dentro do CRM. Ou seja, nós criamos uma estrutura onde nós tínhamos as contas, depois tínhamos os contatos associados a essas contas, depois nós tínhamos também a nossa base de ativos, que são os equipamentos para os quais a gente vai prestar serviço, e só por fim, então, a gente tinha as ordens de serviço. Só que com essa estrutura dentro do nosso sistema, a gente acabou criando um desafio que era, tá, mas quando chegar um cliente no balcão, a gente precisa fazer todo esse caminho de ir no módulo de contas, cadastrar uma conta, depois cadastrar um contato. Isso era, obviamente, muito complicado e acabava demorando muito tempo. Então, foi aí que a gente decidiu optar por utilizar o Kiosk Studio. Então, como é que foi a solução que a gente desenhou aqui? A gente pensou em dois caminhos, né? A gente pensa no caminho ideal, que é um cliente já existente, um contato já existente, um ativo já existente, e é só abrir uma nova ordem de serviço. Mas, obviamente, que quando a gente está desenhando o sistema, a gente tem que pensar no caminho ideal e no caminho real. E o caminho real a gente vai ter que cadastrar um novo cliente, a gente vai ter que cadastrar uma nova pessoa, um ativo e assim por diante. E a gente conseguiu, com essa feature, colocar tudo isso dentro de uma única experiência que a pessoa conseguia fazer todo esse processo em menos de 1 minuto. E agora a gente vai ver como é que ficou essa experiência que a gente construiu no quiosque aqui dentro do sistema. Então, agora eu vou mostrar aqui na prática como é que ficou essa experiência utilizando o Kiosk Studio. Então, eu estou aqui primeiro no nosso ambiente de teste, né, no nosso ambiente sandbox, então qualquer coisa que eu fizer aqui não vai prejudicar a operação e todas as ordens de serviço que estão acontecendo nesse momento, tá? Então, aqui no nosso módulo de Service Order, eu vou começar por clicar nesse botão de check-in, que é a forma como a gente chamou aqui esse processo que a gente montou. Primeira coisa, eu vou procurar uma empresa, então na minha base, vou selecionar aqui pela empresa. Ele já encontrou, então, uma empresa cadastrada para esse nome, vou selecionar essa empresa. Depois ele vai encontrar as pessoas que estão associadas a essa empresa, então também vou associar aqui a essa pessoa, vou dar o Next. Aqui ele já encontrou também toda a base de ativos que eu tenho associado, todos os equipamentos que eu tenho associado dessa empresa. Também vou selecionar uma opção e, obviamente, tudo que eu estou falando aqui, a gente está fazendo o processo ideal, né? Mas no caso de não existir, por exemplo, um equipamento, eu quiser cadastrar um novo equipamento, eu também tenho a opção aqui de vir aqui e cadastrar um novo equipamento. Mas aqui, nesse caso, vou dar um Next. Aqui eu vou já entrar na parte das informações da ordem de serviço, então eu vou colocar aqui as informações da minha ordem de serviço, que serão as informações que vão chegar até o nosso mecânico responsável por fazer a análise técnica, né, quando chegar o veículo. Vou dar uma ordem de prioridade aqui e vou dar o Next. Quando eu faço isso, automaticamente já foi criado aqui. Então eu vou dar um refresh e você vai ver que a nova ordem de serviço agora foi criada aqui para aquela empresa, para aquele ativo e assim por diante. Então você vê como a experiência ela ficou muito mais fácil. A gente conseguiu interagir com 4 módulos diferentes em menos de 1 minuto. Isso a gente só consegue utilizando uma funcionalidade como o Kiosk Studio.
E é esse tipo de automação que elimina muitas etapas manuais do nosso processo, que evita erros e que acelera muito o nosso atendimento. E é para isso mesmo que serve a feature do Kiosk Studio. Mas o mais importante é que ela, além de tudo isso, ela faz isso respeitando exatamente o jeito do seu negócio, como ele funciona na vida real. E se você quiser saber em mais detalhes como adaptar isso à realidade do seu negócio, deixa aqui nos comentários. Valeu por assistir esse vídeo e até a próxima!